Após publicações de decretos do prefeito Clésio Salvaro, imóveis desabitados e que geram riscos à população serão demolidos. Terapia assistida por animais, conhecida como pet terapia, auxilia em tratamento com idosos. Evento no Parque dos Imigrantes resgata a memória dos colonizadores italianos da nossa região. Pesquisa revela que 70% dos brasileiros nunca foram a um museu ou centro cultural. Nova audiência pública realizada em Tubarão visa barrar a instalação das praças de pedágios no trecho sul da BR-101. E ainda os fatos que ganharam destaque durante a semana. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é sexta-feira, 8 de novembro de 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Após uma série de decretos do Executivo criciumense, imóveis em situação de abandono e que geram riscos à comunidade serão demolidos. O processo será comandado pela Fundação do Meio Ambiente. Confira. As marcas da ação do tempo e o vandalismo estão presentes em dezenas de imóveis da cidade e em grande parte deles o abandono leva à insegurança. Hoje, mais de 170 casas como essa estão sendo monitoradas pela DFU, a Divisão de Fiscalização Urbana de Criciúma. O objetivo é evitar transtornos maiores à comunidade. A gente vai no local analisar, né? É feita uma análise da fiscalização, junto com a Defesa Civil e a Polícia Militar, são parceiros, né, diretamente, e outros órgãos para essa análise, né, para nós termos a certeza que aquele local não vai causar um risco, nem para o vizinho, nem para a comunidade em si daquele bairro. Então tomamos sim as precauções em notificar o proprietário e avisá-lo, né, daquela problemática que existe no local e pedir que ele tome uma providência imediata, e quando isso não acontece, a gente parte para questões administrativas. Entre esses imóveis, 6 deles foram requeridos pela Prefeitura por meio de decretos publicados no Diário Oficial Eletrônico desta quinta-feira. Com a medida, o município poderá demolir, limpar e adequar esses locais, pondo um fim aos riscos gerados à população. Esses imóveis estão localizados nos bairros Nossa Senhora da Salete, São Luís, Cruzeiro do Sul, Vila Nova Esperança, Comerciário e Operária Nova. A população daquele local espera uma resposta do município daquele imóvel que está lá em situação de abandono, e principalmente alguns que estão em situação de risco, né, de um colapso estrutural, até mesmo de uma insegurança da segurança pública, né? Então isso a gente faz reuniões dentro da prefeitura. Nós temos um conselho, né, que é uma comissão que delibera também junto a esse tipo de situação, se vai para uma demolição via prefeitura ou não. É aprovado via procuradoria e depois que vai para o prefeito para assinar esse decreto. Então esses 6 imóveis passou por uma avaliação técnica, eles têm problemas estruturais e outros problemas na questão da segurança, por isso que foram avaliados para uma demolição futura. A intervenção foi definida pela Comissão de Análise e Gerenciamento de Imóveis Abandonados após meses de monitoramento. O chefe da divisão explica que há um processo desde a análise desses imóveis até a demolição. Os proprietários são primeiro notificados para depois a prefeitura tomar providências. O processo, lembrando que é uma lei federal do Código Civil que prevê que esse bem vago, que esse bem abandonado pode ser alienado ao município desde que o proprietário não tome as devidas providências. Então nós vamos ao local, notificamos ao proprietário, damos ciência, sim, a ele tem 30 dias para fazer um recurso, para ele reformar, para ele ocupar, para ele demolir por conta dele mesmo, né? Que o imóvel, não, lembrando, né, é privado, não é público. E depois disso, nós aguardamos, sim, damos um prazo, a prefeitura é disposta, inclusive, a ajudar, etc., para ele resolver. Mas quando o proprietário, às vezes, por omissão dele, ou até mesmo não morar mais aqui, a gente não encontrá-lo, a gente faz as publicações legais em diário oficial, em jornal de circulação, para a ciência, né, e aguardamos os prazos devidos, e caso isso não aconteça, vai para um processo administrativo da prefeitura, onde alguns podem chegar a esse decreto de demolição, para ter uma providência
providência, né, para a gente dar um retorno à comunidade. Os outros imóveis que estão em situação de risco seguem sendo monitorados pela DFU. Lembrando que 170 que a gente tem ele já levantado aqui pela fiscalização em 3 anos, a grande maioria desses, 60% já foi resolvido. Os proprietários já foram no local, já reformaram, já ocuparam, demoliram. Tá? E tem uma porcentagem que nós estamos mandando, né, mandamos para decreto, né, para essa comissão, para a gente avaliar caso a estrutura esteja em risco, em colapso, para a gente demolir via prefeitura, né? Lembrando que a dívida da demolição é do proprietário, continua no cadastro do proprietário, e alguns outros, né, que não estão em risco tão iminente, tal, a gente está fazendo acompanhamento, alguns nós estamos dando ciência ainda aos proprietários, então estão dentro do prazo de regularização, outros nós não encontramos o proprietário ainda, estamos publicando em jornais para dar ciência, mas o importante é que todos estão sendo monitorados, todos a prefeitura está acompanhando de perto, né, junto com os outros órgãos competentes que nos auxiliam, né, esperando que a nossa cidade, né, continue cada vez mais nesse intuito das pessoas nos ajudarem, né, em ligarem para a ouvidoria quando isso aconteça na sua vizinhança ou quando estejam atrapalhando, vamos dizer assim, o ambiente de alguém na cidade, que nos comunique para nós termos isso como base para a gente ir no local e fazer a nossa avaliação e tomar as providências cabíveis. A terapia assistida por animais, conhecida como pet terapia, é um tratamento auxiliar para diversos tipos de doenças. E não importa o local para onde os bichos são chamados, eles não recusam trabalho. A visita chegou de mansinho. Logo virou o centro das atenções. Todo mundo gosta de cachorro aqui? Quem gosta de cachorro, levanta a mão. Aê, posso soltar ela? Pode. Tem problema se ela for no colo de alguém? Não. Então eu vou soltar. Aê! Deu até disputa de colo. Teve até quem deitasse no chão pra ficar pertinho da peluda. Até deitou pra ficar do lado dela, hein? Tá gostoso? Eu adoro cachorro. A dona Ana ficou tão feliz que não queria sair de perto da cachorra. E eles querem trazer um pouco de conforto. Então, às vezes, a gente tem assim, muitas vezes tem... Pode soltar ela, Ana, se quiser. Ela não quer largar. Não quer largar. A Feife, que fez a alegria desses idosos, é uma vira-lata de 9 anos. O nome dela significa fé. E é isso que ela traz para aqueles que mais precisam. Forma dela especial de interagir, que às vezes nem treinamento específico, né? Eu não ensinei ela a ser doce desse jeito, né? A gente tem o treinamento específico, mas não nesse caso. Olha, acabou de vir aqui contigo. A terapia animal não promete curar doenças, mas ajuda no tratamento. Melhora a coordenação motora, a interação social, diminui o estresse e até a pressão sanguínea. A pet terapia ajuda também a melhorar a autoestima dos pacientes e da terapeuta. Melhora muito, né? Essa troca. Às vezes eles não são muito afetivos entre os pares, assim, né? Porque cada um tem uma história e às vezes sempre tem alguns atritos, né, de relacionamento, e o animal, essa barreira, ela não existe, né? É uma troca direta entre o idoso e o animal. Na Casa dos Velhinhos de Ondina Lobo, que fica na zona sul de São Paulo, a interação entre gente e animal é muito bem-vinda. Dá para notar nos sorrisos da turma. A maioria sente falta de conviver com os bichinhos. Já tive uma cachorrinha branca, que era uma gracinha, uma alegria, me dá vontade de festar. Os idosos que vivem em lares como este costumam ter problemas de saúde e dificuldade para conviver com outras pessoas. Lidam com o sentimento de solidão e abandono.
Relembrar e ter esse afeto é muito importante, né? Às vezes o viver em conjunto é diferente, né? Porque normalmente eles saem da casa, né? E vêm morar numa parte coletiva. E eu acho que o cachorro dá essa lembrança de casa, né? Estudos revelaram que a presença de um animal traz muitos benefícios para pessoas com algum tipo de vulnerabilidade. Os bichos não se importam com a idade, o porte físico ou a saúde mental. Só querem receber e dar carinho. Seu dia mudou por causa que viu ela? Mudou muito. O seu Antônio tem 104 anos. É o mais idoso da casa e tem lucidez suficiente para saber o que é mais importante na vida. Que beleza, que belezinha. Viu que amor? Ela até o cachorro mente esse amor, viu? Viu? E até vocês, o cachorro disse amor. Vocês aproveitam a emitir. Agora que vocês estão aqui, deu para sentir? Estão emitindo o amor. A seguir, evento no Parque dos Imigrantes vai resgatar a memória dos colonizadores italianos de nossa região. Uma pesquisa do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, revelou que 70% dos brasileiros nunca foram a um museu ou centro cultural. As explicações quase sempre são a falta de tempo ou dinheiro. Imponente e majestoso. O Teatro Municipal é uma referência da capital paulista, pela beleza arquitetônica, pela importância histórica e principalmente cultural. Tão perto e ao mesmo tempo tão distante. Muita gente que passa por aqui todos os dias nem entrou no Municipal. Ainda não tive essa oportunidade. Qual é a maior dificuldade? Tempo. A gente vem às vezes a trabalho, a evento e aí o tempo não consegue se conciliar. Entrei uma vez só. Uma vez? Só. Mas você veio assistir alguma apresentação? Foi, faz muito tempo. Nunca mais? Nunca mais. É difícil para ter acesso a esse tipo de cultura? Meu amigo, se é no Brasil aqui é difícil é tudo. O exemplo do Teatro Municipal ilustra bem o baixo interesse do brasileiro por programas culturais. Uma realidade confirmada em uma pesquisa feita pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada. 54% dos entrevistados disseram que nunca foram ao cinema. 60% nunca estiveram em um teatro ou show de dança. E 70% jamais pisaram em museus ou centros culturais. As principais razões que as pessoas alegam são o preço que é cobrado e também a falta de tempo. Lembra a última vez que a senhora foi ao teatro? Lembro. Quando foi? Estive aqui, já faz muitos anos. Muitos anos? Muitos. Quantos mais ou anos. menos? Uns 10 anos. E no cinema, qual foi a última vez? No cinema faz uns 5 anos. Ou seja, a senhora não costuma fazer programas culturais? Não. Gosto demais, mas é falta de tempo. Acaba não fazendo? Isso, exatamente. Chega final de semana, tá cansada e acaba não indo. Mas para essa pesquisadora, o desinteresse vem da formação cultural do brasileiro. Ela afirma que muitas pessoas que não vão ao teatro ou ao cinema investem tempo e dinheiro para ir ao show de um artista famoso, por exemplo. Depende de como as pessoas constroem essas perspectivas de prioridade. E isso vem muito do que você viu em casa.
né? Se na sua casa você teve uma mãe, um pai que priorizam isso, é muito provável que você priorize também. Uma das exceções foi o filme Tropa de Elite 2, que levou mais de 1.200.000 pessoas ao cinema em apenas 3 dias, recorde de bilheteria no Brasil. E eu tenho total confiança na capacidade dos senhores. Nós estaremos sempre juntos. As cadeiras ainda estão vazias, o espetáculo não começou, mas a preocupação já é grande. O pouco interesse do público reflete aqui, em cima do palco. A estimativa é que essa indústria das artes, incluindo o teatro, o cinema e também as exposições, empreguem no Brasil 106.000 pessoas, trabalhadores que convivem com essa preocupação constante, sempre à espera do fechamento das cortinas. O Iremar vive do teatro há 30 anos e conhece de perto essa realidade. Ele é produtor e também diretor. Além disso, dá aulas. Atualmente dirige a peça Shrek, que está sendo encenada em teatros do interior de São Paulo. Ele afirma que a falta de divulgação é um dos maiores problemas. No teatro, nós temos ingressos a R$30, a R$20, a R$80, a R$50. Existem variados preços e mais a meia entrada, né? Então, se você fizer um comparativo entre o teatro, né, eventos de grande porte do esporte, eventos de grande porte do rock, você vê que tem eventos esportivos, né, que o ingresso custa R$500, R$600, até R$1.000. Mas o show tem que continuar. E para esses profissionais da cultura, tudo termina em arte. Até os problemas viram poesia. O poeta é um fingidor. Ele finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Fernando Pessoa. Um evento que será realizado durante o final de semana irá homenagear e também resgatar a memória dos colonizadores italianos aqui da nossa região. A reportagem é de Débora Correia. Um final de semana para relembrar a história da colonização italiana em Criciúma. A Festa della Immigrazione, realizada pelos integrantes do Círculo Bergamasco do Rio Maina, chega esse ano em sua 8ª edição. E dessa vez com uma novidade. É o primeiro ano que o evento será realizado no Parque dos Imigrantes. O objetivo da festa é sempre resgatar a cultura dos nonos, né? Os nonos, dos bisnonos, a cultura italiana. Então, desde a primeira edição, a gente tem sempre prestigiado no palco, né, atrações que envolvam o folclore italiano, né? E temos programação já no sábado, no domingo, né, e sempre voltada para a cultura italiana. A 8ª Festa della Immigrazione vai contar com uma ampla programação que começa na tarde desse sábado e encerra no domingo, no final do dia. O ponto alto da festa deve acontecer no domingo, às 9h30 da manhã. Os organizadores do evento programam a chegada de imigrantes italianos. 80 pessoas vão estar em uma Maria Fumaça e chegar aqui por esse trilho que fica em frente ao Parque dos Imigrantes. Eles vão reproduzir a história dos primeiros colonizadores que chegaram à região em 1891. A logomarca da nossa festa é o trem, né, a Maria Fumaça, e o navio no segundo plano. Essa é a logomarca da nossa festa. E nós nunca conseguimos trazer o trem porque a festa acontecia atrás da igreja. Agora não, vai ser no Parque dos Imigrantes e na frente do Parque dos Imigrantes passa a linha férrea. Então o momento não poderia ser melhor de nós trazermos para cá. Eu não sei se isso já aconteceu na região, né, mas dizem que é inédito. Nós vamos trazer a Maria Fumaça, vai sair da estação do Pinheirinho, às 9h30 do domingo, no dia 10, às 9h30, sem atraso, ela é acionada ali na estação do Pinheirinho, e dentro dela vão estar 80 pessoas, todas elas vestidas como nossos bisnonos, como os primeiros imigrantes, com as roupas de 1891. Os senhores com chapéu, com cachimbo, com aquela maleta, as mulheres com o filho no colo, o outro no outro braço, na barriga,
com lenço, com avental, enfim, nós vamos estar recriando a história. O organizador conta que há uma grande expectativa para esse momento. São 80 pessoas que foram selecionadas lá no Rio Mani. Foi uma briga, na verdade, uma dificuldade para nós escolhermos, porque muitos queriam estar ali, né, ter essa honra de estar no trem representando a história da família. Mas a gente calcula que dos 80 tenha mais 600 pessoas envolvidas, são os familiares, os núcleos familiares, porque eles estão discutindo roupa, discutindo chapéu, discutindo sapato, isso já vem há 60 dias, então envolve muita gente e é um orgulho para toda a região, a gente está recriando a história, né? Após a chegada do trem, a programação continua para toda a família no Parque dos Imigrantes. Na chegada da Maria Fumaça, que dura 12, 15 minutos, que é muito próximo ali, Pinheirinho do Rio Mani, em 12 minutos a Maria Fumaça vai parar em frente ao Parque dos Imigrantes. E ali vai ter 50 cantores dos grupos folclóricos da região recepcionando eles com a música América América. Então tu imagina descendo aquelas famílias todas com América América, violeiros, gaiteiros. No desembarque a gente se encaminha para dentro do parque, né? E ali tem toda uma estrutura montada com tendas, pode chover que não tem problema. Pode dar sol que não tem problema, nós temos uma grande estrutura montada, aí no palco vai ter várias atrações artísticas, com as creches, com as escolas. E não podemos esquecer, é claro, da gastronomia típica italiana, que também estará presente na festa. A gastronomia, que não pode faltar, né? Minestra, polenta, queijo, salame, vinho, né? Tudo a um preço muito acessível, vocês vão se surpreender com o preço, porque nós não visamos lucro, a gente quer fazer a festa. A seguir, nova audiência pública realizada em Tubarão visa barrar instalação das praças de pedágios no trecho sul da BR-101. Autoridades se reuniram em Tubarão para mais uma audiência pública para tentar barrar a instalação de 4 praças de pedágios no trecho sul da BR-101. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, divulgou nesta quinta-feira o edital para a concessão no trecho sul da BR-101, em Santa Catarina. O projeto prevê a operação, manutenção, monitoramento, conservação e implantação de melhorias do sistema rodoviário entre Paulo Lopes e a divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, uma extensão de aproximadamente 220 quilômetros. Processo aberto e autoridades insatisfeitas com o andamento. Lideranças políticas do sul catarinense querem barrar a instalação das 4 novas praças de pedágio no trecho sul da BR. Deputados e prefeitos do sul, além da presença do senador Amin, realizaram uma audiência pública em Tubarão nesta sexta-feira para determinar encaminhamentos sobre o assunto. No encontro, nenhum representante do governo federal compareceu. As autoridades questionam a falta de diálogo antes do início do processo e falam em inconsistências no edital lançado pelo governo. Do encontro, ficou determinado que uma representação em conjunto com as associações de municípios do Sul e da FECAM, a Federação de Municípios do Estado, será entregue ao Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual, contra a instalação destes pedágios. Também será encaminhado um ofício diretamente ao presidente da República, Jair Bolsonaro. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir os fatos que ganharam destaque durante a semana no sul de Santa Catarina. Segunda-feira, Criciúma celebrou 94 anos de emancipação político-administrativa. 4 de novembro é uma data especial para a cidade de Criciúma, para o estado e para o Brasil, né, que marcou a data em que o município se emancipou, né, atingiu a maioridade e disse para Aranaguá, olha, nós podemos caminhar com as próprias pernas. Então, há um grupo de abnegados, de pessoas influentes na cidade que constituíram esta comissão
e foram tratar politicamente sobre isso. Secretaria de Assistência Social entrega mais de 150 escrituras para famílias que moram no loteamento Anita Garibaldi. Nessa modalidade não tem custo, haja visto que o governo do município de Criciúma tem como interesse do prefeito Salvaro, fazer a regularização do maior número possível de áreas que estão ainda de forma irregular. Então, para essas famílias não teve custo algum, o poder público custeou o pagamento dessa empresa, foi a empresa Protol, a empresa que fez um trabalho magnífico, e as famílias vão receber gratuitamente a escritura. Terça-feira, o governo municipal começa a enviar boletos da taxa de lixo para munícipes criciumenses. Hoje a entrega começa no município de Criciúma e deve ir até o dia 29 de novembro. Então agora durante todo o mês de novembro as pessoas receberão em casa os boletos relativos à taxa de coleta de lixo do mês de setembro a dezembro. Presidente da ASIC, Moacir D'Agostin, confirma que vai concorrer à reeleição. De comum acordo, então, a gente resolveu continuar mais 2 anos, né, eu como presidente e o Valcir Zanetti como vice-presidente, e vamos então compor uma nova diretoria, né, com alguns membros atuais e também outros que pelo nosso próprio estatuto tem que ter uma renovação. Então a gente vai então constituir uma nova diretoria e vamos apresentar então para o Conselho Superior até o dia 5 de dezembro, e no dia 10 de dezembro, então, a gente vai ter a eleição da nova diretoria. Quarta-feira, após comissão de inquérito do Criciúma Prev, CI da FASC promete esquentar bastidores da Câmara. A FASC é uma organização social que, desde janeiro de 2017, deveria ter tido tratamento como organização social e aplicado a Lei 13.019, que trata sobre o marco regulatório. Nós alertamos em julho daquele ano, mais ou menos junho ou julho daquele ano, que não estava se colocando em prática uma lei federal que tratava sobre o marco regulatório. Proposta do ministro Paulo Guedes sugere fim dos municípios com menos de 5 mil habitantes. Se nós pegarmos Santa Catarina, são 106 municípios, né? Então 106 municípios que seriam extintos, mais ou menos uns 40%. Eles deixariam de receber o ICMS, que é a transferência feita pelo Estado para esses municípios, e também o FPM, que é a transferência feita pela União, para os municípios. Então, simplesmente pegássemos esses 2 tributos e dividíssemos entre os municípios restantes, que seriam 189, aumentaria a arrecadação em torno de 7 milhões anual para os 189 municípios que sobrariam. Quinta-feira, deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, confirma palestra em Criciúma. Vai chegar até a eleição o que levou à eleição do JB, né, do Jair Bolsonaro, e falar um pouco do que está sendo feito hoje, né, no governo do pai dele, né, que ele é o filho do presidente, é deputado federal mais votado da história do país, mas também é filho do presidente. Vai falar um pouco disso. Criciúma reativa Conselho de Turismo, fechado desde 2013. Em 2018, né, quando eu assumi o cargo de diretor de turismo, nós conversamos com o prefeito Clésio Salvaro e ele pediu para a gente tomar todas as providências necessárias para que o município voltasse a participar dos programas do Ministério do Turismo, que a gente estava vendo que não ia poder mais, em função de algumas obrigações que que o município não vinha cumprindo. A gente hoje está com praticamente toda essa documentação resolvida, a gente fez esse dever de casa e o Conselho do Turismo é um dos passos, né? E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, 15 para o meio-dia, no Boletim Primavera, claro, se Deus assim permitir.